viver. Usa-me para os teus fins, enfim. Aleluia, a tu Deus, por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Boa noite, nossa igreja. Boa noite. Paz, igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós, quando nascemos carnalmente, nascemos sempre precisando de alguém. A nossa mãe, ela nos pega nos braços, nos amamenta, cuida de cada um de nós. E aí a gente vai dando os primeiros passos e vira jovem, vira senhores e depois passando de ser a ser. E se você pegar uma mente do jovem, do recém-nascido, ele não tem conhecimento de nada. Ele não tem conhecimento. Mas se você pegar a mente de um senhor, de um ancião, que já viveu há muito tempo, ele tem muitas histórias para nos contar. Ele tem conhecimento. Ele sabe quando pode sair de alguma cilada, porque ele tem conhecimento da vida que é a nossa vida terrena. Só que também nós que hoje conhecemos a Cristo, nós nascemos uma segunda vez. E a gente nasce essa segunda vez e a gente não tem conhecimento ainda das coisas de Deus, das profundezas de Deus. Só que Deus, no momento que a gente desce aquelas águas, que é mergulhado ali, que o nosso velho homem morre, o que acontece? A gente nasce na presença de Deus. A gente volta a ter um vínculo da semelhança dele. E passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que nesse momento que passamos a ser uma nova criatura, nós vamos precisar dos nossos pais espirituais. Vamos precisar estar se alimentando para poder ter um crescimento que agrade a Deus. Então Deus, Ele fez tudo de uma maneira exata. E Ele nos deu essa capacidade de ser salvo e também de morar com Ele eternamente. Ele não tem essa capacidade. Mas, assim como uma criança precisa de alimento, o recém-nascido espiritual, ele necessita também desse alimento. A própria Bíblia, ela fala dela mesma. O Espírito Santo fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para tudo bom.
Então a Bíblia, ela nos dá a razão da gente crescer espiritualmente diante de Deus. É perigoso eu e você ter só o conhecimento de Deus, mas não colocar, né, a sabedoria, a fé, para poder nos sustentar no decorrer das batalhas da vida. Porque vem batalha, vem o mundo, vem contra a igreja. Mas o que Jesus ele nos deu uma promessa, que ele ia edificar a sua igreja. E é preciso que eu e você deixe Jesus edificar a nossa vida. Aquele que Jesus falando, que aquele que vinha após ele, seguir ele, se entregar a ele, dia por dia, tem que se negar e carregar a cruz. E ele fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Então, o cristão, ele está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Ele tem que começar a cortar o cordão umbilical que ele tinha com o mundo e viver eternamente com Deus. Porque é essa a nossa caminhada. Vamos para o capítulo 1 de 2 Pedro. O que Pedro vai falar aqui, o que Jesus nos deixou, o que Deus nos deixou. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos conosco que obtiveram igualmente a fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se torne comparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Veja o que Pedro está falando aqui. Que Deus, pelo seu divino poder, nos tem doado a cada um de nós as coisas que conduz à vida e à piedade pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos entregou esse Espírito para nos conduzir, para a gente obedecer, para a gente ter uma vida plena
diante de Deus. O que ele vai falar no versículo 10? Não, no versículo 9. Pois aquele que não vai ter essas qualidades que Deus doou, que Deus nos deu para nos conduzir à vida eterna, é cego, vendo só o que está perto, e esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Então, o que Deus está querendo nos ensinar? Porque é preciso, irmão, que cada um de nós leia as Escrituras para ter o conhecimento da vontade de Deus, para poder estar fazendo sempre a vontade de Deus. E esse desejo, irmão, tem que ser como uma pessoa que está necessitando de alimento, cotidiano, todo dia. É preciso que a gente comece a se alimentar, para a gente passar a vencer as batalhas do dia a dia da vida. Eu conheço cristão, irmãos, já com 40, 30 anos de cristianismo, mas no momento da aflição, no momento do aperto, ele não sabe conversar com sua esposa, ele briga com ela, ele perde o controle. Por quê? Porque está com conhecimento, mas não botando na praticidade da vida, não procurando viver o que Jesus viveu. Então essa pessoa, de acordo com o texto de versículo 9, a pessoa está esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Irmão, é preciso que a gente se aprofunde na palavra de Deus. É preciso que a gente tenha um conhecimento, mas é preciso que a gente comece a colocar em prática na nossa vida. Porque o que ele vai falar no versículo 10? Por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarai em tempo algum. Mas aí, irmão, eu vou realmente mostrar o que é que Pedro ele quer que a gente ajunte no momento do nosso batismo, ajunte a nossa fé. A gente tem que começar junto com a fé, eu tenho que procurar graduar a minha vida diante de Deus. Vamos comigo no versículo 5. Então Deus, Ele nos doou as suas coisas preciosas, grande promessa, para por elas nós se tornar comparticipantes da sua natureza. E no versículo 5 ele vem, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé com a virtude. Primeiramente, eu tenho que pegar minha fé e a virtude, que cada um de nós temos virtude. Cada um de nós temos virtudes.
Só que essa virtude ela precisa começar a crescer, a amadurecer, a chegar a um ponto alto da mesma virtude do nosso Deus, da mesma virtude de Cristo Jesus. Só que nós temos essa matéria-prima da nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Virtude é tudo aquilo, é um hábito, uma prática boa que você tem na sua vida. É uma vida constante sendo bom. Essa é a virtude de Deus, a virtude de Cristo Jesus. Eles nunca são maus. Ele nunca pratica o mal. Quando alguém chegava com algum problema com ele, ele não tratava aquele problema como sendo um problema, mas amava a situação e procurava mostrar até o ponto de dar a própria vida pelaquele pecador. Se você olhar para a mulher que estava com um fluxo de sangue, quantos anos ela já estava passando? Era 12 anos. Segundo a história, aquela mulher era uma mulher grande e era rica. Ela já tinha procurado todo o cosmo de lá para poder se curar. Mas ela ouviu falar sobre quem? Sobre Jesus. E ela colocou a sua fé e disse o seguinte: se eu tocar nas vestes dele, eu fico curado. E nós sabemos pela história que era uma multidão muito grande. Só que aquela mulher se esforçou de uma tal maneira que chegou lá e tocou em Cristo. Só que saiu lá um poder. E Jesus, olhando para trás, e perguntou: quem foi que me tocou? E os apóstolos lá dizendo: Senhor, todo mundo está batendo em tudo, te tocando. Não, mas me tocaram diferente. Como foi que Jesus tratou aquela mulher? Esteve curado. Foi isso que ele falou. A mulher pega e adultério, que também queriam pegar Jesus no seu contrapé. Jesus abaixou a cabeça, ficou escrevendo no chão. Qual é, Jesus, a lei? É apedrejar. Mas se quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra. O que aconteceu? Aquela mulher saiu ilesa de lá. Porque os mais velhos começaram a sair. E Jesus, o único puro que tinha condição de dar uma pedrada naquela mulher, matar ela, disse o seguinte: cadê os teus acusadores? Eu tampouco te acuso. Vai e não pegue os mais. Então Jesus tinha essa virtude. E Ele deu essa virtude para cada um de nós viver na igreja. Viver fora da igreja. Porque bem falou o irmão, o nosso culto, ele não é só aqui. O nosso culto é onde eu trabalho. A pessoa tem que olhar para mim de uma maneira diferente. Eu, pela minha vida, não gosto nem de me parecer um crente. A
pessoa olhando para mim e disse, rapaz, não é crente. Mas aí no momento que a gente começa a conversar, ele vê que tem alguma coisa diferente. E aí a gente desenrola. Porque, irmão, o ser cristão, ele tem que ter uma qualidade que vem de dentro para fora, que vai mostrar a luz de Deus, que vai mostrar realmente o sal no momento certo. No momento que você falar a verdade, se a pessoa aceitar, bem. Se não aceitar, bem também. Mas o que você fez? Colocou sal na vida dele. Você colocou sal. Então é assim, irmão, a nossa vida. O nosso cristianismo é muito fácil aqui. É moleza. É como diz o irmão Elton. É mamão com açúcar. Bem molinho cortado. É glória a Deus, aleluia. Fora o nosso cristianismo. Fora. Vamos para o texto. Versículo 6. Então, eu tenho que pegar a minha virtude e juntamente com o conhecimento. E com o conhecimento que eu vou ter de Deus, eu vou ter o quê? O domínio próprio. Porque agora eu sei como eu devo tratar minha esposa. Mas antes eu não tinha o conhecimento. Agora eu tenho conhecimento. E eu, com o conhecimento, eu me domino. Eu não me iro. Eu tenho domínio próprio. Então, juntamente com o conhecimento, eu vou ter o domínio próprio. Cláudio está tendo ali um pagode, com uma, com um bebê. Aí o conhecimento disse, ó, pode não. Aí, domínio próprio. Conhecimento e domínio. Com domínio próprio, a perseverança. Eu tenho agora o conhecimento, eu tenho aqui o domínio próprio, mas eu preciso perseverar. Por que eu preciso perseverar? Porque aquele meu amigo das antigas, ele vai me convidar de novo. Ele vai me chamar de novo. Aí eu preciso o quê? Perseverar. Eu estou usando a área da bebida, mas eu posso estar usando a outra área. A esposa rabugenta, né? O marido rabugento. Eu vou ter conhecimento. No momento que eu tenho conhecimento, eu tenho domínio próprio, eu domino o que realmente eu ia espraguejar, eu ia falar, eu ia dizer com ela. Aí, o domínio próprio, você procura um canto e não vai orar, Senhor, me ajuda. E é isso, é a virtude, que ela vai começar, se você é bom, você começar a ter domínio próprio, você vai começar essa virtude. Se você é bom, você vai melhorar. Você vai melhorar. Veja, com domínio próprio, a perseverança. Por que a perseverança? Porque vem problema. Com a perseverança, a piedade. A piedade, irmão, é uma coisa essencial na vida do cristão. Porque muitas pessoas não sabem o que é a piedade. E aqui ele está usando perseverança juntamente com a piedade. Evangelização. Certo? Eu sou até expulso a dizer alguma coisa sobre a evangelização. Mas a evangelização, perseverança
com piedade. Sabe o que é que significa isso? Piedade, amor às coisas de Deus. Quero estar envolvido com as coisas de Deus, porque eu sou um homem, uma mulher piedosa. Eu estou amando, eu quero estar no meio, eu quero evangelizar, eu quero pessoa piedosa. Piedoso é aquele que ama as coisas de Deus. O que Jesus chegou para um homem que se dizia piedoso? Ele disse: olha, qualquer pessoa que quer vir a mim, dia a dia tem que se negar e me seguir. É o homem que ama as coisas de Deus. É o homem piedoso. E devemos, irmão, estar trabalhando isso na nossa vida. Devemos estar trabalhando. Eu não cresci ainda espiritual para ter esse conhecimento, mas isso aqui está sendo revelado aqui para mim. E quando está sendo mostrado, eu tenho que começar a ser mais piedoso, a ter perseverança, ter domínio próprio. É isso. Obrigado, mano. Meu Deus. Então, o homem piedoso, ele vai amar as coisas de Deus. Ele vai estar querendo estar envolvido. E eu vejo, irmão, que o campo da piedade, ele não é só evangelizar, é vários campos. E nós vimos aqui, olhando para o dia a dia, que nós estamos com quase um ano aqui, olhando para o dia a dia, nós vemos que a igreja é piedosa. Amém? A igreja gosta das coisas de Deus. Mas precisamos, irmão, ser mais conhecidos dos nossos vizinhos. Versículo 7. E com a piedade, que é o amor às coisas de Deus, olha o que vai entrar, irmão. A fraternidade. Sabe o que é a fraternidade? Amar está aqui com os irmãos. Amar está nas coisas de Deus. Amar está aqui com os irmãos. Essa é a fraternidade. E tem um versículo bíblico aqui para apoiar a fraternidade. O que diz? O que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não deixai de se congregar. Não deixai de se congregar. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Exortai-vos uns aos outros. Vamos para lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim, capítulo 10, Hebreus 10, 24 e 25. Diz: consideramos também uns aos outros, estimulamos ao amor e a boas obras. O que eu estou fazendo aqui, irmão? Eu estou estimulando cada um de nós a praticar boas obras. Estímulo. Você sabe o que é um estímulo? Por exemplo, eu já trabalhei na maternidade escola. E quando morria uma mulher, às vezes de parto,
Antes de fazer aquele pacote, que eu trabalhava na limpeza e que levava o pacote era eu. Então, antes de fazer aquele pacote, as enfermeiras davam um estímulo, davam um beliscão assim no enseio, para ver se ficava com tudo. Aí não ficava, mas escutava, via, realmente, aí via o médico, assinava o laudo e a gente descia. Então, é um estímulo, é uma coisa para quem está morrendo espiritual. Uma pessoa que está andando devagar espiritual. Então, precisa de estímulo. Vamos aqui. Considerando também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregarmos, como é costume de algum, antes passamos a demonstração, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então, irmão, quando eu chego aqui, eu vejo Elton, vejo o irmão Antônio, vejo aqui os irmãos, dá uma alegria, é um estímulo. Eu vejo que você está na mesma pisada comigo. Eu vejo que você está sendo um homem piedoso, uma mulher piedosa, uma pessoa que está amando realmente as coisas de Deus. Então é isso. Isso é maravilhoso. Mas voltando para o texto, lá de 2 Pedro, capítulo 1. Porque, versículo 8, porque essas coisas existindo em vós e vos aumentando, fazer com que não seja inativo e nem frutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É infrutífero. Uma pessoa que não dá fruto. Por quê? Porque não está seguindo o que o Espírito Santo nos deu através da fé. Porque a fé, ela vem. Juntamente com nossa fé, nós temos uma virtude. E com essa virtude a gente vai ter conhecimento da vontade de Deus. E vamos começar a fazer de acordo com a vontade de Deus. E depois nós vamos ter um domínio próprio, porque eu sei agora me dominar. Porque antes eu não sabia me dominar. Eu era um homem morto espiritual. Eu não tinha conhecimento de Deus. Aí vem a perseverança, a piedade e a fraternidade. E o amor agape. O amor que eu não. Esse amor é aquele amor que eu nunca vou desejar nada do meu irmão. O que eu vou desejar é o amor fraterno, é o amor que ama, o amor puro, o amor de Deus. Esse é o amor que tem que estar no meio da fraternidade. Versículo 8. Porque existindo essas coisas em vós, e vós aumentando, fazendo com que não seja nem inativo e nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presente na sua vida é cego, vendo só o que está perto, e esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmão, versículo 10, por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar
a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum. Pois, desta maneira, que vos será amplamente suprida a entrada do Reino Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Então, essas qualidades, ela tem que estar crescendo na nossa vida. Tem que estar crescendo. A gente tem que estar envolvido. A gente tem que estar pensando, como Paulo disse, das coisas lá do alto. Porque os dias são mais. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente tem que estar se preparando. A gente está aqui para tirar a pessoa mais perigosa do mundo, para estar aqui no nosso meio. As pessoas mais pecaminosas do mundo, para estar aqui no nosso meio. E a gente precisa ter conhecimento. Porque às vezes a pessoa vem com a cabeça totalmente do mundo e a gente precisa estar aqui juntamente com ela, amando, mostrando qual é a vontade de Deus. Não é à toa que João ele deixa registrado que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho. Agora eu pergunto, você tem coragem de oferecer aquele seu filho para um pecador da rua? Não tem. Mas Jesus fez isso para cada de nós. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece Deus. Quem não o amar não o conhece, pois Deus é amor. Deus é amor. As mulheres. Amém? Pois o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus E conhece Deus. Quem não o ama não o conhece, pois Deus é amor. 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 Obrigado, irmão Cláudio, pela mensagem. Irmãos, pela graça de Deus, nós prestamos esse culto ao Senhor, com a presença de pessoas amadas que nos visitam, com prazer, com alegria, sempre à vontade, para esse momento de união, em unidade, que a Igreja do Senhor se reúne para agradecer o nome do Senhor. Quarta-feira, irmãos, estamos aqui com o culto de doutrina. Estamos na primeira carta de 1 Pedro. O irmão Cláudio já adiantou 2 Pedro para nós, essa mensagem que está falando de crescimento. Nós vemos que se nós tivermos a fé, e aí a gente, na nossa fé, acrescentar a virtude, a paciência, o domínio próprio. Segundo a Bíblia, irmãos, nós não vamos tropeçar. Muitas das vezes tropeçamos e sentimos fracos espirituais, porque ficamos estagnados, ficamos com aquela planta que de longe parece que tem frutos, mas quando chega perto
não está com nenhum fruto. Nós somos, irmãos, plantas frutíferas. Nós somos galhos que dão frutos se estivermos ligados à videira verdadeira. Porque o agricultor, que é Deus, ele cuida muito bem dessa videira. Vamos orar para o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter nos confiado estarmos aqui, Senhor Deus, mediante a Ti, na Tua presença. Ó Senhor, nos perdoa, pois às vezes chegamos aqui, Senhor Deus, depois de um dia ainda corrido, Senhor Deus, e esquecemos que o Senhor fez os céus e a terra e tudo no intervalo de 6 dias, e ao 7º dia o Senhor descansou. Hoje, Senhor Deus, nós não vivemos por lei, mas nós temos um dia, Senhor Deus, que no mínimo éramos para estarmos esquecidos dos nossos trabalhos, de nossas vidas, Senhor Deus, nos dedicarmos a chegarmos aqui no horário do culto, Senhor Deus, mais tranquilos, mais limpos, Senhor Deus, para te louvar, para te exaltar, cumprindo, Senhor Deus, não rigores humanos, Senhor Deus, mas cumprindo o compromisso de que prestamos, Senhor Deus, o teu louvor, o teu culto, Senhor, não nessas 4 paredes, não em determinado horário, mas se estamos com os corações dispostos, Deus, nós não vamos se conformar em ter apenas um dia de como se fosse um repouso, para estarmos, Senhor Deus, descansados a Ti, mas nós vamos buscar dias e mais dias para estarmos, Senhor Deus, não como pessoas preguiçosas, mas como pessoas, Deus, que se dedicam e buscam as coisas que são daí do alto, Senhor Deus. Muito obrigado por o Senhor não nos terminar, Senhor Deus, porque às vezes estamos entregando, Senhor Deus, sobras do que nós temos, Senhor Deus. Mas, Senhor, continua tendo misericórdia de nós, abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, para que possamos, Senhor, nos voltarmos, nos arrependermos e te darmos sempre o melhor, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concede, ser conosco, nos guarda, nos guia e nos conduz conforme a tua vontade, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vai ao Senhor para ser, outra vez não vai ao Senhor.